pessoal, tudo bem? Eu sou Priscila Tardem, sou advogada, mas hoje aqui no meu canal vocês vão aprender com um outro profissional também da área do direito. Ele é especialista em direito previdenciário e direito de família e ele veio falar um pouquinho para vocês sobre pensão por morte para filho adulto. Eu estou falando do Dr. Guilherme Colim, ele também tem um canal aqui no YouTube que se chama Saiba Direito. Sugiro que você, depois que assistir esse vídeo aqui, dê uma passadinha lá no canal dele para conhecer, porque tem um conteúdo precioso, principalmente se você tem interesse nesse assunto de direito previdenciário. Olá, doutor Guilherme, tudo bem? Doutora Priscila, tudo bom? Uma honra estar aqui no seu canal e debatendo com a senhora, que é um expoente do direito de família no Brasil inteiro. Agradeço muito a sua presença aqui, doutor. É uma honra para mim ter o colega aqui debatendo comigo, conversando e ensinando também para as pessoas que acompanham aqui o meu canal. E eu quero anunciar, então, o tema de hoje, dessa nossa conversa, que a gente vai falar sobre a pensão por morte, que é aquela que é devida normalmente pelos órgãos previdenciários, e ela serve para garantir a manutenção das pessoas que eram dependentes econômicas daquele que morreu. E a gente vai dar algumas dicas aí para as pessoas que já são maiores de idade, mas não têm condições de se sustentar, seja pelo motivo que for, desde que se enquadre, então, na nossa legislação. Doutor Guilherme, eu queria que o senhor começasse explicando, então, quando que o filho adulto vai ter direito, em regra, a receber o auxílio da pensão por morte. Doutora Priscila, a pensão por morte, ela não depende da dependência econômica ou da incapacidade para o trabalho, no caso do filho menor de 21 anos de idade, no caso do cônjuge, companheiro, companheira, marido ou esposa. No caso do filho adulto, existem dois requisitos. Um requisito é a incapacidade para o trabalho. Não estou falando da incapacidade para os atos da vida civil, estou falando da incapacidade para o trabalho. O segundo requisito é a dependência econômica. Não é preciso comprovar a miserabilidade, não é necessário. A pensão por morte é um benefício previdenciário, não é um benefício assistencial. A lei previdenciária contempla benefícios assistenciais, mas a pensão por morte, embora seja uma norma de proteção social, ela é um benefício de natureza previdenciária. Então, estando presente a dependência econômica e a incapacidade para o trabalho, o filho adulto terá direito à pensão por morte, desde que esses requisitos estejam presentes na data do óbito. A incapacidade para o trabalho decorrente de evento posterior ao óbito não gera este benefício. Então, a gente está falando das pessoas que sofreram um acidente, que por algum motivo não conseguem trabalhar porque estão acamados. A gente está falando também de pessoas que têm doenças crônicas, talvez até psiquiátricas, e a gente está falando... Qualquer incapacidade. A incapacidade pode ser decorrente de questões físicas, pode ser decorrente de questões psiquiátricas. E existe uma hipótese que, na teoria, é muito bonito, na prática não é tão simples assim, que é a incapacidade decorrente de questões sociais, que é a pessoa que tem alguma característica que, teoricamente, não incapacitaria para o trabalho, mas gera um estigma social. É o caso do obeso mórbido, da pessoa que tem alguma deformidade, e isso deve ser comprovado. Não é fácil se obter um benefício previdenciário com base nisso, mas, teoricamente, é uma hipótese também. Hipótese que gere a incapacidade para o trabalho. Agora, o que aquela pessoa que morreu tem que ter para que um filho maior, por exemplo, que possa receber esse auxílio, doutor? O primeiro requisito é que o falecido tem que ser segurado do INSS. Quem é o segurado do INSS? É a pessoa que paga o INSS na condição de empregado, contribuinte individual, contribuinte facultativo, segurado especial, que vai ser o trabalhador rural de economia familiar, e assim vai. Ele tem que ser segurado do INSS. É muito importante as pessoas preservarem a condição de segurado, não apenas pensando na pensão por morte para os filhos, mas para tudo. É possível manter a condição de segurado com baixo custo. Existe a figura do MEI, microempreendedor individual, que exige uma contribuição de 5% do salário mínimo. Existe a possibilidade de pagar 11% do salário mínimo sem ser MEI. Existe o que se chama período de graça. Então, se uma pessoa, depois de cumprir a carência, fizer uma única contribuição por ano como contribuinte individual, ou uma a cada 6 meses como contribuinte facultativo, ela preservará a condição de segurado. Então, o primeiro requisito, o pai ou a mãe devem ser segurados do INSS. O segundo requisito,
a dependência econômica e a incapacidade para o trabalho. Quando o filho tem uma doença muito grave, qualquer situação que o torne, de maneira indiscutível, incapaz para o trabalho, a situação será mais fácil. Mas muitas vezes essa incapacidade não é tão autoevidente. E muitas vezes o início da incapacidade também não é tão claro assim. E aí a dica que eu dou é, ainda em vida, porque normalmente o pai que tem o filho, que ele é incapaz para o trabalho, aquele pai, aquela mãe, eles têm uma ansiedade, uma preocupação muito grande em como será a vida daquele filho após a morte deles. Existem, no caso de doentes psiquiátricos, dependente químico, qualquer doença psiquiátrica, existe a possibilidade, dependendo do caso, de uma interdição judicial, dependendo do caso. A interdição judicial serve para apurar a incapacidade para os atos da vida civil, não a incapacidade para o trabalho. Mas na ação de curatela é feita uma perícia. E nesta perícia é produzido muito material que poderá ser usado no futuro. O juiz da vara previdenciária não está vinculado à decisão do juiz da vara de curatelas, mas o material ali produzido poderá ser uma baita de uma ferramenta a ser utilizado pelo filho quando ele estiver discutindo com o INSS pretendendo provar a sua incapacidade. Outra dica que eu dou é a ação de alimentos. Na maioria esmagadora das vezes, a pensão de alimentos é paga para aquele filho, aquela filha, que não moram com o pai e com a mãe, com quem paga a pensão. Na maioria das vezes é o que acontece. Mas não é impossível que o pai ou que a mãe pague uma pensão alimentícia homologada em juízo para um filho que seja incapaz para o trabalho. E aí isso também não vinculará o juiz da vara previdenciária, mas terá uma ferramenta a mais, em que naquela ação de alimentos, na ação que tramitará na vara de família, poderá ser um acordo judicial, poderá ser uma ação ajuizada de maneira contenciosa, lá será explicado e será produzido material demonstrando aquela incapacidade para o trabalho. Então, o filho entra com a ação de alimentos dizendo: sou dependente químico, não tenho condições de trabalhar, preciso de uma pensão alimentícia. O pai se defende dizendo: eu concordo e vou te pagar uma pensão de 300, não importa quanto, de tal valor. Aquilo será uma prova, um indicador que será usado na ação previdenciária. Lembrando, né, que a gente, quando fala em prova, a gente precisa trabalhar com um conjunto probatório, Exato. né? Muitas vezes, uma prova isolada, ela não adianta para fins de convencimento do juiz, né? Aquela história de que uma andorinha só não faz verão. A gente vai aplicar isso também para a ideia de prova. Ainda mais quando nós estamos falando de ações cujo objetivo principal não é previdenciário. A ação de alimentos, ela não tem a sua natureza principal, não é previdenciária. A ação de curatela também não. Elas trazem reflexos que podem facilitar uma discussão previdenciária. No caso da ação de alimentos para filho maior, tem um benefício tributário. Lá no meu canal, Priscila, eu tenho um vídeo que eu falo sobre os benefícios tributários para quem paga a pensão alimentícia. Eu já assisti. E é excelente, e eu distribuo para os meus clientes, porque isso realmente é muito relevante. Isso alivia um pouco o custo de quem está pagando a pensão. Então, vamos lá. Eu tenho um filho adulto e ele é incapaz para o trabalho e eu banco as suas despesas. E eu, Guilherme, vamos imaginar, eu não tenho filho adulto, mas digamos que eu tivesse. Eu vou lá e pago todas as necessidades dele. Eu sustento o que ele fez, financeiramente falando. Se eu pagar uma pensão alimentícia judicial, eu teria um benefício tributário, desde que a pensão alimentícia seja fixada em pecúnia. Não pode ser in natura, ou seja, eu tenho que fixar um valor em dinheiro. Não pode ser, vou pagar o colégio, pagar o plano de saúde, pagar tal coisa. E o meu filho adulto, caso eu faleça, poderá pleitear uma pensão por morte junto ao INSS, se eu for segurado do INSS, é claro, e ele usará isso como uma ferramenta. O INSS poderá discutir e será iniciado todo um debate judicial. Mas ele já iniciará com aquele material ali. Um outro juiz reconheceu aquela necessidade e aquela dependência econômica. Ótimo. E para a gente encerrar, doutor, eu queria que fosse explicado aqui para as pessoas que acompanham o meu canal como é que funciona a pensão por morte para o filho maior de idade que ainda é universitário. O regime geral da Previdência, é o INSS, né? Do INSS, ele não trata de maneira desigual o dependente universitário ou não. A pensão por morte cessará aos 21 anos de idade, a menos, como estamos falando agora há pouco, né, que haja uma incapacidade para o trabalho. Em alguns estados, o regime próprio de previdência, o Rio Grande do Sul é um deles, ele assegura o pagamento da pensão alimentícia até os 24 anos,
se ele comprovar estar frequentando curso superior. Mas isso depende da legislação de cada estado. Sei que em muitos estados não é assim. Para fins de pensão alimentícia, vamos falar de direito de família, isso é relevante. Então, eu tenho um filho, ele está fazendo faculdade, tem 22, 23 anos de idade, muito provavelmente, ainda que eu queira parar de pagar a pensão, eu não conseguirei. Muito provavelmente eu não conseguirei. Isso numa discussão na vara de família. Na área previdenciária, isso é irrelevante. Pois é, eu acho que é por isso mesmo que as pessoas confundem tanto, né? Sim. Porque como há uma regra relacionada aos alimentos que é diferente da regra relacionada ao direito previdenciário, as pessoas que não atuam, né, na área jurídica acabam não sabendo distinguir quando que vai ser aplicada uma regra. É que a palavra é a mesma. Pensão, existe a pensão de alimentos, existe a pensão por morte. Embora a pensão seja uma palavra em comum em ambos, são direitos totalmente diferentes, né? Sim. Agora, doutor, no caso do filho maior de idade, que seja universitário, que tenha completado aí os 21 anos, o fato dele estar cursando a faculdade pode ser utilizada como argumento para a incapacidade do trabalho? Afinal de contas, ele está ocupando o tempo dele para o estudo? Não, para fins previdenciários, a incapacidade para o trabalho, ela não pode ser opcional. Quando uma pessoa, vamos imaginar alguns cursos que a pessoa passa o dia inteiro na faculdade, curso de medicina, por exemplo. A carga horária de um estudante de medicina é enorme. É muito, muito difícil, muito improvável que um estudante de medicina consiga conciliar a faculdade com o trabalho. Mas isso é uma opção dele, isso é um investimento que ele está fazendo, se tiver condições, e ele não é incapaz para o trabalho. Ele optou em investir na profissão. E eu não estou dizendo que é justo ou injusto, deveria ser assim, deveria ser assado. O INSS é o Instituto Nacional do Seguro Social. Ele tem uma natureza, embora ele tenha uma questão assistencial e previdenciária também, mas ele tem algumas regras securitárias. O que é calculado no valor dos benefícios e no valor da contribuição leva em conta o custo do pagamento daqueles benefícios. Qual é o percentual da população que falece deixando filho com menos de 21 anos de idade? Qual é o percentual da população que falece deixando filhos com mais de 20 anos de idade em bancos universitários? É o cálculo atuarial, né? É o cálculo atuarial. A legislação previdenciária optou em não proteger o estudante universitário. A legislação previdenciária optou em proteger o filho incapaz para o trabalho, de qualquer idade, ou o filho com menor de 21 anos de idade, sendo ele capaz ou incapaz. Ótimo, doutor, te agradeço muito a sua participação, foi uma verdadeira aula, inclusive para mim, que eu não sou especialista nesse assunto, né? Então eu estou sempre aprendendo também. Te agradeço muito a participação, a sua disponibilidade de ter vindo aqui no meu canal. Eu admito que aqui é bem carente de informações previdenciárias, mas é também uma dica que eu deixo para seguirem o doutor Guilherme Colim lá no canal Saiba Direito, que lá eu tenho certeza que vocês vão encontrar tudo que vocês precisam sobre direito previdenciário. Doutora, eu preciso de uma correção. O canal não é seu, o canal é nosso. Não é porque tem o seu nome ali que o canal é seu, ele já é patrimônio público. É verdade. Eu acompanho o seu canal ele pertence a todos os inscritos e ele enriquece a todos nós. Eu assisto seus vídeos e parabéns pelo canal que a senhora administra. Tá ótimo, muito obrigada, doutor. A gente se vê na próxima. E eu que agradeço, um grande abraço.